Olá, o meu nome é Nathalie Gudaiol, eu sou psicóloga e estou cursando o último ano de pós-graduação em neuropsicologia e nessa série de vídeos eu quero convidar todos vocês a dar um mergulho no nosso cérebro humano e conseguir compreender e entender um pouco melhor essas funções magníficas que são exercidas pelo nosso cérebro. Como são muitas funções e como são muitas coisas que o nosso cérebro é capaz de fazer, então nós, da Cerebral Influencer, dividimos os vídeos em temas. E o nosso tema de hoje é a memória operacional. Nós vamos conversar um pouco e entender um pouco melhor como a memória operacional funciona, qual é a importância dela no nosso dia a dia e de que forma que a gente consegue fazer para melhorar a nossa memória operacional. Então a gente vai entender o que ela é, como ela funciona, qual é a influência dela no nosso dia a dia e como que a gente pode fazer para melhorar a nossa memória operacional. Então fica com a gente aqui até o final desse vídeo para entender tudo isso melhor. Nós somos a Cerebral Influencer, seja muito bem-vindo! A memória, ela é chamada pelos neurocientistas de função psicológica superior. E o que isso significa? Significa que para ela funcionar direitinho, ela exige uma série de recursos dentro da nossa mente, do nosso cérebro, e ela se relaciona com outras funções psicológicas. Então ela é superior porque para que outras funções existam, ela precisa estar funcionando adequadamente. Ela vai interferir em outras atividades e em outras funções psicológicas que às vezes até são consideradas um pouco mais simples. Então, a primeira parte desse vídeo é explicar um pouco sobre a memória. E essa memória é a memória propriamente dita, tá? Aquela memória que a gente ouve falar desde criança, a nossa memória mesmo, que a maioria de nós até conhece um pouco. Então, para entender um pouco sobre a importância da memória, eu vou dar alguns exemplos e vou mostrar para vocês a importância dela, tá? Se vocês pararem para pensar, a memória é o recurso que te permite lembrar das suas experiências do passado. Com isso, você consegue comparar com as suas experiências do presente e consegue fazer projeções para o futuro. Uma das características que diferencia os seres humanos dos animais é essa capacidade de projetar o futuro, né? Nós conseguimos, através das nossas experiências, ter uma breve visão de possíveis consequências que vão acontecer se nós tomarmos determinadas atitudes. E essa capacidade, ela só é possível através da memória, porque é a memória que vai te fazer aprender com as experiências do passado. Pensando nisso, a memória, ela está totalmente ligada à mudança de comportamento. Ou seja, aquele ser que deseja uma transformação na vida dele, que deseja uma mudança, ele precisa da memória para conseguir alcançar, atingir esse objetivo, essa transformação. A memória, ela também é muito importante para nós, né, psicoterapeutas que atuamos, enfim, na área clínica, porque é a partir da memória e das lembranças que o sujeito tem, e aí independentemente de qual seja a metodologia que esse psicólogo vai usar, né, qual a abordagem psicológica que ele utiliza nas terapias dele, é através da memória que o trabalho dele é possível, porque o paciente ele precisa lembrar, de repente, de coisas lá do passado, da infância, ou até mesmo de uma situação que ele viveu num dia anterior, para poder relatar isso para o psicólogo. Então, sem memória, nem o processo psicoterapêutico seria possível, porque é através dela que a gente traz a mudança de comportamento, que a gente traz a transformação, né? A memória, ela atua muitas vezes a nosso favor, às vezes contra nós, porque a nossa leitura, a nossa interpretação das nossas experiências não são tão positivas, mas é só havendo essa recordação que você tem a capacidade também de ressignificar. Ou seja, se você nem lembrasse do que aconteceu, você nem conseguiria trabalhar com isso, olhar para isso sobre outras vertentes. Então a memória é de suma importância, ela é importantíssima, né? Ela está presente aí no nosso dia a dia de várias formas.
Um outro exemplo sobre a memória é a questão da gente exercer uma tarefa muito simples do tipo acordar e ir trabalhar, tá? Então, eu já vou chegar no ponto de estamos indo trabalhar. Você já acordou, já tomou banho, já tomou seu café e aí você desce na garagem. E a primeira coisa, né, a primeira atitude que você tem que ter é reconhecer o seu carro dentro da garagem. Para isso você vai usar a sua memória. Você reconhece o carro. Depois você precisa lembrar-se de para onde você está se deslocando. Ah, estou indo para o meu trabalho. Você usa a memória para isso. Depois você vai pensar em qual rota que você vai pegar para conseguir chegar no seu destino. E para isso você também usa a memória. Ou seja, a memória ela está presente no nosso dia a dia o tempo todo e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, porque os processos acabam sendo automáticos e você nem pensa que você está utilizando a sua memória para se deslocar da sua casa até o trabalho, isso que você nem começou a trabalhar. Quando você chega no seu trabalho, você precisa lembrar daquilo que você tem que fazer, você tem que lembrar como se faz aquilo, você precisa lembrar do nome das pessoas, dos programas de computador que você tem que acessar, enfim, seja qual for a sua atividade de trabalho, o tempo inteiro você está trabalhando a sua memória. Uma outra questão importante sobre a memória é que através dela que eu identifico quem eu sou. Ou seja, quem eu sou depende de quem eu me lembro que sou. Eu preciso lembrar das coisas que eu gosto, de onde eu gosto de estar, de quais os lugares que me fazem bem, quais os tipos de pessoa que me fazem bem, como eu reajo em determinadas situações, e para tudo isso eu preciso da minha memória. Ou seja, a minha identidade pessoal e aquilo que eu sou está totalmente ligado à minha memória. Porque se eu perder as minhas referências, eu nem sei dizer quem eu sou. Uma outra questão ligada à memória também, ainda falando nesse aspecto de identidade pessoal, é que a gente acaba definindo quem a gente é por uma comparação. Então você acaba olhando para o outro e dizendo, bom, eu sou gordo ou eu sou magro, eu sou alto ou eu sou baixo, eu sou bem ou mal sucedido, né? Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e vai fazer esse comparativo. Então depende, né? Às vezes depende do local onde você está inserido, até mesmo essa identidade pessoal, ela tá ligada mesmo, né, a local. De repente, se você está num local onde as pessoas são muito bem sucedidas e você é sim uma pessoa até bem sucedida, mas perto daquelas pessoas você se sente mal sucedida. E isso também vem do aspecto ligado à memória. Por quê? Porque você precisa ter a lembrança desses comparativos. Então, quem eu sou, o que eu sou, depende única e exclusivamente da nossa memória. Quando nós falamos de memória, nós estamos falando de um processo, né, de uma função psicológica superior que ela é capaz de codificar, de armazenar e de resgatar informações. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas etapas. Então, a codificação é você conseguir compreender a informação que está sendo passada, seja ela uma instrução, seja ela, de repente, uma operação matemática, é você fazer realmente aquela codificação, ou seja, o seu cérebro entrar em contato com aquela informação e codificar, né? E trazer aquilo ali para a sua mente. Depois ela é capaz de armazenar esse conteúdo, seja de uma forma temporária ou de uma forma longa, por um longo período de tempo, na memória de longo prazo que a gente já falou anteriormente. E uma outra forma é de resgatar essa informação, ou seja, não basta eu aprender, eu preciso lembrar daquilo que eu aprendi para colocar em prática aquele conhecimento que eu adquiri anteriormente. E para isso a gente faz o resgate. O resgate, ele pode ser feito de duas formas. Então, ele pode ser consciente, ou seja, eu sei que eu tenho uma prova, eu sei que eu tenho uma reunião no dia seguinte e eu preciso me lembrar de coisas que eu estudei na noite anterior, né? E aí eu trago à minha mente aquelas lembranças de uma forma consciente. E uma outra forma é inconscientemente, ou seja, eu vou no mercado, eu esqueci a minha lista no escritório, passei no mercado na hora do meu almoço para comprar 2 itens que eu ia precisar para fazer a janta quando eu chegasse em casa. E aí, chegando no mercado, eu olho na prateleira um pão integral e me lembro, nossa, acabou meu pão hoje, eu vou levar pão.
e eu não tinha ido no mercado para isso. Então, na verdade, eu acabei fazendo um resgate inconsciente, ou seja, em algum momento eu pensei, lembrei daquela informação e resgatei, trouxe à tona de uma forma inconsciente. Então, novamente, para deixar bem claro, a memória, ela codifica, ou seja, ela compreende, depois ela armazena, pode ser por curto período de tempo ou longo período de tempo, e por último, ela resgata, e pode ser de forma consciente ou inconsciente. A nossa memória ela está dividida em duas partes, e dentro da nossa mente esses processos ocorrem de uma forma automática, ou seja, eles não têm divisão, tá? É diferente de uma estrada, enfim, que você vai pegar um caminho ou outro. Mas didaticamente fica mais fácil a gente aprender, a gente compreender, né, quando a gente faz essas divisões. Então a nossa memória ela tá dividida entre curto e longo prazo, e essas memórias elas se interrelacionam, tá? E é por isso que eu falei que elas não estão especificamente divididas, apesar delas terem sim uma localização dentro do nosso cérebro. Então, falando sobre curto e longo prazo, o nome é excelente porque ele diz muito sobre essas memórias. Então existem memórias de curto prazo, que são informações que a gente precisa reter na nossa memória, porém por um curto período de tempo. Então eu vejo o telefone de um cabeleireiro na rua e eu quero me recordar daquele número para eu poder salvá-lo na minha agenda do celular. Então eu repito aquele número, leio aquele número, lembro dele, salvo na minha agenda do celular, daqui a 2, 3 dias eu já não lembro mais aquele número, eu lembrei dele só para salvar. Um outro jeito bem prático da gente pensar sobre isso é quando a gente paga contas no banco, né? Então a gente recebe alguns códigos do banco no nosso celular e a gente também memoriza aquele código por um curto período de tempo, porque logo você vai esquecer, não é uma informação que você vai reter por muito tempo. Porém, ela é extremamente importante para que você consiga executar aquela tarefa de uma forma bem sucedida. Já as memórias de longo prazo, essas sim, são aquelas que permanecem na nossa mente por longos períodos de tempo. Então, de repente, tem pessoas que conseguem lembrar-se da infância com uma clareza bem rica de detalhes, mas um jeito bem simples da gente pensar nisso é lembrar do nosso endereço. O nosso endereço é uma informação que está com a gente desde o momento em que a gente se muda, né, até que a gente se mude de novo, ou enfim, muitas vezes a gente acaba recordando o endereço, às vezes até o CEP das nossas antigas residências, porque é uma informação muito importante que não pode se perder ao longo do tempo. Então, o nosso cérebro compreende isso. Dentro da memória de curto e de longo prazo, existem subdivisões, então elas são subdivididas. Eu não vou ficar tocando com você nesses detalhes sobre as subdivisões para deixar a nossa explicação um pouco mais simples, um pouco mais ampla e principalmente porque eu estou falando sobre memória para chegar no assunto do vídeo de hoje, que seria a memória operacional. Então a gente está fazendo uma breve recordação sobre a memória num todo, para aí a gente entrar nas características específicas de memória operacional, que é o nosso tema de hoje. Por isso eu não vou ficar falando sobre as subdivisões, mas sim lembrar a letra de músicas, lembrar eventos que ocorreram na sua vida. Tudo isso faz parte da sua memória de longo prazo, tá? Que é dividida, enfim, e que numa avaliação neuropsicológica é minuciosamente examinada. Mas esse não é o nosso tema aqui hoje. Agora, para deixar mais claro, depois de todos esses exemplos que a gente viu aí, que a gente trabalhou no nosso cotidiano, vamos entender que todas as informações que foram para a nossa memória de longo prazo, obviamente, eles precisaram primeiro estar na nossa memória de curto prazo. Ou seja, toda aprendizagem, né, todo ensino, ele primeiro parte, né, ele primeiro chega para nós na nossa memória de curto prazo e às vezes ele faz determinadas conexões e aí existem algumas questões que influenciam esse conhecimento aí a ficar na nossa memória de longo prazo. Uma delas é a emoção, então é só um telefone ou é o telefone de uma pessoa que eu gosto, né? De uma pessoa que de repente eu tô afim, enfim, essa memória, essa emoção aí envolvida naquele conhecimento ajuda a deixá-lo, né, mais preso na nossa memória ali, ela dá cola para que a nossa memória lembre, né?
E às vezes também eu relaciono com alguma coisa que eu já conheço e com isso eu também consigo, né, fazer com que esse conhecimento se torne mais longo. E uma outra forma é a repetição, e é por isso que algumas pessoas falam que o cérebro aprende por repetição, porque quando você ficar repetindo e repetindo muitas vezes aquilo acaba se tornando algo mais fixo, é uma estratégia de memorização. Os artifícios mnemônicos, que são justamente estratégias feitas para memorização, eles vão trabalhar com essa questão da cola da memória. Então, eles vão pegar alguma informação que você já tem, que você já conhece, e unir essa informação que você já tem a uma informação nova, para que quando você precise lembrar, você justamente faça esse processo, né, de unir uma coisa a outra e assim tornar mais fácil. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que todas as informações, elas primeiro passam pelo nosso sistema de curto prazo para que se tornem lembranças de longo prazo. Então agora vocês estão prontos para conversar, para compreender um pouco melhor sobre a memória operacional. Vamos lembrar de tudo aquilo que a gente já viu até agora, né? As divisões da memória, quais são os processos que a memória faz, e a gente falou sobre memórias de curto e de longo prazo. A memória operacional, ela é uma memória de curto prazo, ou seja, ela está dentro das subdivisões das memórias de curto prazo. Mas ela é mais importante do que só a manipulação de determinadas informações para que eu consiga executar uma tarefa, porque ela relaciona a nossa memória com as nossas funções executivas. Bom, eu não falei com vocês sobre funções executivas. E o que são funções executivas? As funções executivas, elas também são, né, processos psicológicos superiores, mas basicamente elas nos ajudam a planejar, executar e resolver problemas. Então elas nos ajudam no planejamento estratégico, enfim. Eu não quero abordar muito esse assunto de funções executivas com vocês, porque isso vai ser tema dos nossos vídeos mais pra frente. Então, só para vocês ficarem situados, vamos falar aqui. Essa é a base das funções executivas, por enquanto. E a memória operacional, ela é o elo de ligação entre a nossa memória e as nossas funções executivas. Ou seja, ela pega aquelas informações e ela trabalha junto com as nossas funções executivas para executar tarefas. Ela é de suma importância. E para a gente falar da memória operacional de uma forma um pouco mais didática, eu separei para vocês um exemplo, tá? Eu não vi esse exemplo anteriormente, mas esse exemplo ele funciona bastante, então eu quero dividi-lo com vocês. E é assim que normalmente eu explico para as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento na área sobre a memória operacional. Vamos pensar no computador? Acho que hoje em dia mas a maioria das pessoas tem um computador na sua casa, enfim. E aí a gente está falando de uma máquina, tá? E essa máquina ela pode ser um notebook, ela pode ser um computador mesmo ali, maiorzão, como eram os antigos. Quando você vai comprar um computador, ele tem uma série de especificações. E dependendo do modelo que você vai adquirir, ele tem uma memória. Isso também acontece no nosso celular, né? Então a gente tem, de repente, de uma mesma marca de celular, a gente tem opções de tamanhos de memória. O que significa isso? Significa a capacidade que aquele aparelho, que aquela máquina é capaz de reter de informação. É isso que significa. Então, quanto maior é a memória do meu aparelho, mesmo que ele não cresça em tamanho, né, mas ele está amplificado ali dentro com memória, ele consegue armazenar mais informações. Porém, muitos de vocês sabem que quando a gente vai fazer, né, executar uma tarefa no computador, a gente muitas vezes não utiliza um único programa. Às vezes a gente precisa abrir várias telas. Então, eu vou dar um exemplo de uma apresentação de PowerPoint. Você precisa fazer uma apresentação da sua empresa para um cliente ou de repente uma apresentação de escola, um trabalho, e aí você precisa fazer um PowerPoint bem bonito, bem legal e tudo mais. E aí você precisa abrir um documento de Word, porque é lá que está o seu texto, foi lá que você esquematizou os textos, aquilo que vai estar escrito, né, no seu slide. Você precisa abrir um programa de fotos para que você possa usar esses recursos, você precisa abrir
o próprio PowerPoint, às vezes você precisa abrir o Photoshop, porque você quer dar uma mexidinha naquela fotografia, quer recortar, enfim, você tá com vários programas funcionando ao mesmo tempo, né? E aí, ok, o seu computador, ele tem uma boa memória, você comprou um computador lá legal e tudo mais, e ele cabe, né? Dá para salvar todos esses programas, todos esses sistemas dentro daquele computador. A questão é que para o funcionamento desse computador ser rápido e ser mais eficiente, ele depende de um outro hardware chamado memória RAM. Então não basta ter uma boa memória, é necessário também ter uma memória RAM. E essa memória RAM, ela é à parte no computador. Então, de repente, você pode ter um computador ali com uma especificação, né, de tanto de memória e tanto de memória RAM. E a memória RAM é ela que vai facilitar o seu processo, ou seja, ela que vai permitir o usuário utilizar vários programas ao mesmo tempo, sem travar, né, sem lentificar o processo. Então essa memória RAM, ela vai atuar ali, né, fazendo a ligação entre esses programas de computador que estão ali na memória, né, e o processamento deles, deixando mais rápido, mais ágil, enfim, né, mais eficiente mesmo como um todo. E essa memória RAM, ela também pode ser maior ou pode ser menor. Nessa analogia que eu acabei de fazer com vocês, vamos pensar que o computador, a memória dentro do computador, né, o computador seria a máquina, seria o nosso cérebro. A memória do computador seria a nossa memória, ou seja, né, aquele espaço ali de informações que eu tenho para guardar informações, e a memória RAM, a nossa memória operacional. Ou seja, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente percebe que muitas vezes não é um único programa que está operando, né? A gente tem que manipular, enfim, milhares de informações, ainda mais no nosso mundo atual, né? Na nossa modernidade, que a gente tem uma série de informações, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você precisa estar com várias janelas de computador aberta para você poder fazer um único trabalho, às vezes, que seria aquela nossa apresentação do PowerPoint, né? Então, para isso, você está utilizando a sua memória operacional. Então, não basta ter memória, né? É importante ter uma boa memória operacional. E ela funcionaria mais ou menos assim. A memória operacional, ela tá ligada totalmente à nossa aprendizagem. Por quê? Lembra que a gente falou que as informações que vão parar lá na nossa memória de longo prazo, elas entram pelo canal memória de curto prazo, primeiramente? Então, dentro de um ambiente de aprendizado, seja ele uma escola ou uma empresa, você está ali numa reunião, né? Você está recebendo informações que depois você vai ter que utilizar essas informações para chegar num resultado, né, para executar suas tarefas. Você está num ambiente de aprendizagem e nesse momento você está usando completamente a sua memória operacional. Hoje em dia nós temos alguns estudos que correlacionam a memória operacional com o QI, ou seja, né, a inteligência propriamente dita. Existem estudos que estão comprovando que a memória operacional está diretamente ligada ao QI. Por quê? Porque é a capacidade de você reter informações, de você ter atenção, porque a atenção também está dentro da nossa memória operacional. Então, essas capacidades e o aumento dessas capacidades, ele vai elevando como um fator secundário o nosso QI, vai nos deixando mais inteligentes. Então, os estudos, eles vão ser colocados aqui no final, a gente vai colocar as referências bibliográficas para vocês conferirem, são super legais esses estudos, né? Muito bacana a nossa ciência hoje em dia. Então, a gente consegue conhecer, né, com as coisas que foram feitas lá nos outros países, mas tem estudos aqui no Brasil também falando sobre isso. Inclusive tem teses maravilhosas, assim, de doutorado, de mestrado, pessoas que dedicaram muito tempo da vida pesquisando e falando sobre esse assunto, e vale muito a pena conferir. Para ilustrar um pouquinho melhor sobre a memória operacional, eu vou trazer alguns exemplos do nosso dia a dia, tá? Então, alguns exemplos de atuação da memória operacional são operações matemáticas, e essas operações elas podem ser longas ou complexas, ou até operações mais simples. Lembrar o nome de uma rua para onde você precisa ir, lembrar o nome de uma pessoa,
compreender a sequência lógica de uma história, ou seja, começo, meio, fim, às vezes até lição de moral, né? Qual que é o intuito daquela história, enfim. E você compreender também um filme, né? Você conseguir entender um filme. Quando você assiste um filme, você também está tendo ali uma série de informações, está recebendo uma história. E para que você compreenda aquela história, você precisa utilizar a sua memória operacional. A memória operacional também se divide em 3 partes, e dentro dessas 3 partes também existem subdivisões, mas a gente vai trabalhar aqui no conceito mais amplo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 divisões da memória operacional. A primeira delas é o executivo. O executivo ele trabalha como se fosse um coordenador dentro da memória operacional. Então ele vai trabalhar coordenando ali quais são as funções que precisam ser utilizadas para determinada tarefa, né? A memória operacional, ela tem como uma segunda divisão a alça fonológica, ou seja, ela traz a compreensão, tá, de sequências acústicas ou da linguagem. Então a gente é capaz de compreender, né, de fazer aquela codificação que a gente falou lá dentro da memória, da linguagem, ou seja, compreender aquilo que está sendo dito através dessa alça fonológica. E por último, a gente tem o esboço visoespacial, que fala sobre o quê? Sobre manipulação de objetos, né, que estão ali de certa forma codificados e você conseguir chegar a uma solução. Então um exemplo simples disso é trabalhar com cubos, com encaixes, quebra-cabeças. Você está fazendo ali uma manipulação de objetos, e dentro da indústria também existe bastante isso, né? Os engenheiros trabalham bastante com isso, então eles fazem uso, né, de materiais, eles têm materiais ali nas atividades de trabalho e eles precisam fazer a manipulação desses materiais para que eles cheguem ali numa solução. E isso também é uma realização feita pela nossa memória operacional. Então, voltando para ficar bem claro, a gente tem o executivo, a gente tem a alça fonológica e a gente tem o esboço visoespacial. Num ambiente de aprendizagem, então como uma reunião, né, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, a gente está usando a nossa memória operacional como? Falando dessas 3 subdivisões que a gente acabou de listar. A gente está precisando codificar aquelas palavras que estão sendo ditas, ou seja, não basta eu ouvir, eu preciso entender aquilo que está sendo dito, né? Eu preciso manipular aquelas informações, muitas vezes eu preciso trazer para minha memória coisas que eu já vi sobre aquilo, que eu relaciono com aquilo, né? Para poder trazer uma sequência, eu preciso compreender também, né, a história, ou seja, o início, meio e fim daquilo que está sendo dito. Eu preciso, às vezes, escrever. Eu preciso anotar algumas coisas, né? Eu preciso, às vezes, fazer cálculos, dependendo da minha área. Eu preciso parar, então eu estou usando o tempo inteiro a minha memória operacional. Sem ela não seria possível. E é por isso que muita gente sai de uma reunião um pouco atordoado, né? Não consegue lembrar muito bem o que foi dito. Enfim, foram muitas coisas e isso, na verdade, está ligado mesmo a uma questão de memória operacional. Agora eu quero conversar com vocês sobre alguns problemas que estão relacionados à baixa na memória operacional. A gente dá esse nome de baixa querendo dizer o quê? Pessoas que têm um desempenho de memória operacional não tão satisfatório, né, quanto outras. É lógico que isso é bem variável de ser para ser, todo ser é único, né? A gente vai levar sempre isso em consideração, mas alguns exemplos e de repente vocês podem se identificar com algum deles ou podem justamente não se identificar de forma alguma e dizer, bom, legal, a minha memória operacional está ótima, ou podem conhecer pessoas que podem ter de repente uma diminuição dessa memória operacional. Então, pessoas com diminuição na memória operacional, elas costumam se socializar bem, mas elas não lidam muito bem com tarefas em grupo. Então, elas costumam ficar mais na delas, não dar tanto a opinião delas dentro de trabalhos em equipe. Enfim, ficam ali meio que não como protagonistas, né? Ficam mais reservadas, mais como um coadjuvante, quiçá até
um câmera, alguém ali por trás dos bastidores, não gostam muito de se envolver. As pessoas com baixa memória operacional também, elas não são muito proativas, e a proatividade a gente sabe que ela é muito bem vista na nossa sociedade atual, né? Então, pessoas dentro de uma empresa que dão sua opinião, que trazem novas ideias, elas são muito bem elogiadas pelos seus superiores, pelos seus líderes. Até dentro da escola acontece a mesma coisa, os professores gostam daqueles alunos, né, que fazem pontuações que são benéficas para a aula, não é sair falando sobre qualquer coisa, mas enfim, conseguir mesmo trazer de repente ali, né, uma colocação legal para se pensar melhor sobre o assunto. E as pessoas com baixa memória operacional, elas costumam também não perguntar muito, elas têm pouca proatividade assim para chegar e falar. Uma outra questão ligada às pessoas com baixa memória operacional é que essas pessoas elas têm um baixo sucesso acadêmico, então elas costumam não ter muito prazer nos estudos, elas acabam estudando aquelas coisas que são vistas como essenciais, né? Mas elas acabam não se engajando muito nos estudos, não querendo levar muito à frente esses estudos, diferente das outras pessoas que já têm uma memória operacional com um bom funcionamento. Elas gostam de estudar, elas querem, enfim, estar ali no meio, elas se sentem bem estudando. Um outro problema das pessoas com baixa memória operacional é que elas esquecem uma parte ou às vezes todas as instruções. Então são aquelas pessoas que acabaram de ouvir aquilo que foi dito e elas já não lembram mais o que foi falado. Sabe aquela confusão mental assim, você não lembra direito e aí muitas vezes aquilo dá a impressão de que você não estava prestando atenção e você estava. Você realmente prestou atenção, você realmente estava empenhado ali em ouvir aquilo que tinha sido dito, mas de repente, quando você viu, começou a haver um acúmulo de informações e aquilo simplesmente se perdeu, em parte ou no todo. Então, se você conhece pessoas que têm essas características, ou se você tem essas características, fique atento, tá? Porque pode ser uma questão de memória operacional. E a parte boa é que a memória operacional ela pode sim ser treinada, então dá pra gente reverter, né, alguns desses comportamentos e tornar nosso dia a dia, nossas atividades, enfim, mais eficientes. Logicamente que uma pessoa que tem alta memória operacional, ela vai ter comportamentos, né, e resultados diferentes de pessoas que têm baixa memória operacional. Isso é óbvio. E como eu estava falando para vocês, é possível melhorar, treinar essas habilidades. Hoje, a neurociência, ela conhece a neuroplasticidade. Ou seja, hoje dentro da neurociência, entende-se que o nosso cérebro, assim como as nossas musculaturas, elas também são capazes de se expandir, de serem treinadas. A gente não vai para academia treinar, fazer exercício para crescer o nosso músculo, enfim. Dá pra gente fazer uma ginástica cerebral e deixar o nosso cérebro muito mais bem preparado, né? Para fazer com que você tenha uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, no seu ambiente acadêmico, assim, muito favorável, né? Você vai se tornar mais esperto, mais ágil, enfim, só fazendo essa ginástica cerebral. Assim como na academia, você precisa sim ter constância, né? Não adianta você ir na academia e treinar uma vez só por semana, você precisa fazer essa ginástica por algum tempo e com uma certa frequência, e você precisa fazer bem feito. Mas eu vou falar muito mais sobre isso para vocês nos próximos vídeos que virão. Fica ligado para não perder nenhum vídeo dessa série, né? Acompanhe a gente aqui e eu quero pedir, por favor, para que vocês comentem, coloquem aí as dúvidas de vocês. Eu vou me esforçar ao máximo para responder todas aquelas que eu puder. Eu quero que vocês criem entre si uma comunidade para poder falar sobre o nosso cérebro, sobre esse órgão maravilhoso e capaz de fazer coisas tão tremendas. A nossa mente é sensacional. Então, conectem-se entre si, conversem e eu vou amar fazer parte dessas discussões. Deixa aqui o comentário de vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas,
Comenta com aquela pessoa lá e fiquem ligados para as novidades. Vamos aprender a treinar, deixar o nosso cérebro aí sarado. Obrigada!